Que Deus possa nos abençoar. Esse último cântico, o hino, é na verdade uma mensagem. Creio que Deus falou e Deus já abençoou a sua vida. Em cada momento do culto, o Senhor fala conosco. Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você para abrirmos juntos a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versos 18 até ao 27. Vamos todos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas capítulo 18, do verso 18 até ao versículo 27. Se porventura você está perto de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe com esta pessoa a palavra de Deus, para que possamos ler a palavra, acompanhar a palavra de Deus. Esse livro que você tem na mão é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia significa biblioteca, e na verdade são vários livros aí, onde Deus fala de forma profunda e maravilhosa aos nossos corações. Eu quero então ler com você, Lucas 18, a partir do verso 18, diz a palavra: e perguntou-lhe um dos principais, ou seja, um príncipe de Israel: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Agora abra a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. E veja, quero ler com você esse texto também. Mateus capítulo 19, 16 até ao 22. Eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite e te agradecemos por tudo que o Senhor já trouxe aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra que já foi ministrada nesta noite. Agora, Deus, que esta que acabamos de ler toque fundo, profundamente em cada coração aqui. Deus, ministra-nos a tua palavra, queremos ouvi-la. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu creio que é um fato facilmente comprovado e comprovável por cada um de nós que todo mundo acha que entende de futebol, de política e de religião. Estou certo? Todo mundo entende de futebol, não vou agora conversar
até porque eu nunca acompanho o resultado antes do culto, porque só faço isso depois, para estar realmente concentrado na mensagem, não sei nada do resultado, mas todo mundo entende futebol, e eu acho muito interessante aqueles irmãozinhos que sempre acreditam que o seu time pode chegar, embora a realidade dos fatos seja completamente diferente, mas todo mundo fala e entende futebol. Política, todo mundo entende política, todo mundo entende religião. É só um desses assuntos surgir numa roda de conversa e logo todo mundo dá opinião, e o mais interessante é que cada um fala como se a sua opinião fosse a mais certa, a mais correta. Quando o tema é religião, aí as coisas se complicam de vez. No meio de tantas seitas, no meio de tantas religiões, no meio de tantas denominações, no meio de tantas igrejas ao nosso redor, as pessoas, elas normalmente dão opiniões, muitas vezes, ou quase sempre, completamente fora dos ensinamentos da palavra de Deus. E foi exatamente, queridos, o que aconteceu com o jovem do texto que nós acabamos de ler nessa noite. Ele foi até Jesus com uma dúvida. Havia uma dúvida que inquietava o seu coração. Ele, na verdade, ele não tinha a certeza da salvação. Ele não tinha a certeza da vida eterna. Esse moço era extremamente religioso, mas ele tinha esse problema sério na sua alma, problema profundo na sua alma. Ele queria saber como ter a certeza da salvação. E quando ele ouviu falar de Jesus, e naturalmente ele imaginou que Jesus fosse mais um rabino, ele então vai ao Senhor Jesus. E ele pergunta ao Senhor, ele conversa com Jesus. E a resposta do Senhor Jesus a este moço, essa resposta ela mostra que, a despeito dele ser fruto de um meio extremamente religioso, a despeito de todo o conhecimento religioso que esse moço tinha, a despeito de ser um praticante fervoroso da sua religião, ele estava completamente equivocado em relação às questões espirituais. A sua dúvida era fruto do seu equívoco. Esse moço estava completamente errado, completamente equivocado. E sabem, queridos, em nossos dias, a exemplo desse moço, eu creio que muitas pessoas possuem indagações, dúvidas espirituais, porque elas estão equivocadas. Elas têm equívocos, elas pensam que conhecem a verdade, mas elas estão completamente erradas. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. O tema é esse: equívocos, erros, equívocos que levam a pessoa à perdição eterna. Ela pensa que está certa. Esse moço pensava que estava certo. Ele foi até Jesus e ele pensava que Jesus ia dizer: não, você está completamente certo. Mas ele estava completamente errado. E talvez você aqui nessa noite, você esteja completamente equivocado em relação à sua vida espiritual, à sua vida com Deus, ao destino eterno da sua alma. Por isso, nessa noite, quem sabe você é uma pessoa equivocada, você é uma pessoa que está errada, você aí na internet, querido, você é uma pessoa que fala tanto religião, você tem religião, afinal em nosso Brasil, a maioria das pessoas tem uma religião, mesmo aqueles que se dizem ateus e não religiosos, atam uma fitinha no pulso, aquela questão toda que nós já conhecemos também. Mas talvez você nessa noite, a exemplo desse moço, você esteja laborando em 3 equívocos que são normalmente encontrados na maioria das pessoas. O que eu vou dizer a vocês nessa noite é o que vocês vão encontrar. Todas as pessoas que ainda não chegaram à salvação estão laborando nesses equívocos. Saiba que todas as pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, não o fizeram porque cometem 1, 2 ou os 3 ao mesmo tempo. Então preste atenção, isso é com você, é para você. Não é para quem não está aqui. Não é para a pessoa, fulano, não é para fulano, é para você mesmo. Porque pode ser que nesta noite você esteja cometendo 1, 2 ou 3.
equívocos seríssimos. Esses são os equívocos mais sérios, porque eles podem levar você à perdição eterna. Por isso, fique esperto, fique atento, ligado, ligadão nessa noite, naquilo que Deus deseja falar ao meu coração. Os equívocos deste jovem são aqueles que levam as pessoas à perdição eterna. Uma das coisas que mais me comovem é imaginar que, na verdade, quem vai para o inferno são pessoas que achavam que estavam certas. São pessoas que tarde demais descobrirão que elas estavam equivocadas. Enquanto é tempo, nesta noite, que você possa reconhecer o seu equívoco e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O primeiro equívoco desse moço, que é o primeiro equívoco de todo ser humano, é esse que eu chamo do equívoco ético. Que equívoco, que erro é esse? É aquela expressão: eu sou salvo através da minha bondade. Eu sou uma pessoa boa. Esse moço vai para Jesus e o que é que ele pergunta? Bom mestre, que bem farei? Ele diz: bom mestre, bom mestre. Ele se achava o quê? Uma boa pessoa. Ele se achava uma boa pessoa. Esse é um dos grandes problemas quando evangelizamos. As pessoas, normalmente, quando nós falamos de Jesus, quando falamos de pecado, quando falamos de salvação, a pessoa olha para nós e diz: não, mas eu sou uma boa pessoa. O senhor não me conhece, mas eu sou uma boa pessoa. Provavelmente, todos vocês aqui nessa noite, e vocês aí na internet, vocês se acham boas pessoas, não é verdade? Quem de vocês está olhando para mim e dizendo assim: e nada, pastor, eu sou terrível? Não, você está achando, eu sou uma boa pessoa. Eu quero dizer a você como Deus vê a você e a mim nesta noite. Então veja o que a Bíblia nos ensina. Queridos, a Bíblia ensina que ninguém é bom, ninguém é justo aos olhos do Senhor. Abra a Bíblia lá em Marcos 18 e depois em Romanos. Nós vamos usar bastante os textos da palavra de Deus. Vamos deixar a Bíblia falar. A palavra de Deus fala. Marcos capítulo 10, verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é. Ninguém é bom. Aos olhos de Deus, ninguém é bom. Você precisa entender isso. Aos olhos de Deus, nós não somos bons. Querem ver a realidade deste fato? Abra lá em Romanos 3, 10 a 18. Veja uma radiografia de você. Veja uma tomografia computadorizada de você. Veja uma ressonância magnética a seu respeito. Veja o que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito. Achou Romanos 3,10? Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer aos olhos de Deus. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são túmulos abertos, as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o retrato da humanidade, é o retrato do homem, é o retrato da mulher. Ninguém é bom aos olhos de Deus. Irmãos, quando nós lemos esse texto, quando nós meditamos nesse texto, quando nós refletimos mesmo na condição do homem, meus irmãos, não há como você, em momento nenhum, imaginar ou dizer: mas se Deus existe, como é que Deus permite que isso ou aquilo aconteça? Meus amados irmãos, Deus é bom demais. Irmãos, nós estarmos vivos, só o fato de termos ar para respirar, a nossa condição, olha o que a Bíblia diz: não há justo, não há nem
nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Você sabe que você está aqui nessa noite? Porque Deus trouxe você. Você não está aqui porque você quis vir, não. Foi Deus quem gerou isso no seu coração. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Ninguém está aqui nessa noite porque quis vir, porque é bonzinho e vou à igreja, não. Deus trouxe você. Deus é tão maravilhoso e poderoso que Deus tocou o seu coração. Deus trouxe você. Ninguém naturalmente busca a Deus. Ninguém naturalmente busca o Senhor. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Todo ser humano é inútil aos olhos do Senhor. Não há ninguém que faça o bem, nem aqueles que pensam que o fazem. Porque o bem que fazemos procede de corações que absolutamente não agradam ao Senhor. Veja, as gargantas são o túmulo aberto, e do túmulo que é que sai é coisa ruim, é coisa podre, mal cheirosa. É isso que sai das nossas gargantas. Com as línguas enganam. Como temos problema com a língua, como falamos mal uns dos outros, como falamos tanta coisa que não deveríamos falar. Veneno de serpentes está em seus lábios. Quantas pessoas são atingidas com esse veneno? As bocas estão cheias de maldição e amargura. Quantas vezes a nossa boca fala, amaldiçoamos pessoas, damos palavras de maldição, somos amargos, destilamos amargura. Os pés são ágeis para derramar sangue. Fazemos o mal às pessoas, ruína e desgraça marcam seus caminhos, não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer ao Senhor. É uma descrição clara, inequívoca do coração humano, da pessoa humana. Ninguém é bom aos olhos de Deus. Por isso, se nessa noite você chegou aqui e você pensa, não, mas eu sou uma boa pessoa, saiba que aos olhos de Deus você não é bom. Apenas existe uma pessoa boa, que é o Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia ensina mais, queridos. A Bíblia ensina mais. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores, errados aos olhos do Senhor. Pecadores errados aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Romanos 3:23 e veja o que diz a Bíblia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Abra lá em Isaías 59:2 e veja as consequências do pecado na vida do ser humano, na vida do homem. Isaías 59:2. Mas as suas maldades, porque o pecado, o erro é maldade, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Os nossos pecados fazem separação. Todos somos pecadores aos olhos de Deus. Ninguém é bom, ninguém é justo. Todos somos pecadores e só chegamos à salvação em Cristo Jesus quando reconhecemos isso. Por isso esse moço foi embora, porque eu chegou e disse: bom mestre, porque eu se achava tão bom quanto o mestre. Irmãos, nesta noite, o que o Senhor quer que você e eu entendamos é que não há bondade nenhuma em nós. Não há bondade nenhuma em nós. Nossa bondade não é nada aos olhos do Senhor. Irmãos queridos, queridos amigos, não há bondade. Nós não somos bons. Ninguém é bom, ninguém é justo aos olhos do Senhor. Todos somos pecadores. É interessante que a psicologia, ela que até alguns anos atrás era uma ciência assim meio escondida, de repente a psicologia ela começou a ter uma importância muito grande, e nós hoje somos uma sociedade meio psicologizada, e essa psicologização da nossa sociedade trouxe um negócio tremendo, que foi o afagamento do ego. Nós hoje nós temos um ego que não cabe. Alguém
já disse, quando você morrer tem que ser 2 caixões, um para você e outro para o seu ego, e talvez um terceiro, porque não cabe. O nosso ego hoje, ele não cabe em lugar nenhum. Nós somos bons demais, nós nos achamos os tais, nós somos pessoas assim, acima de toda o questionamento. É assim que nós nos achamos, é assim que nós nos achamos. Nós já começamos hoje a aprender que a criança tem que ser tratada daquela forma, e a gente está criando monstrinhos, começa a criar monstrinhos que depois vira monstro, e depois vira monstrão, e depois não sei mais o que é que cria, porque a questão hoje é esta: temos que afagar o ego, tem que dizer que você é uma excelente pessoa. O Senhor está dizendo nessa noite: você não vale nada, eu não valho nada, eu estou perdidão diante de Deus, e se eu não me arrepender, eu estou perdido. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Essa é a mensagem de Deus. Nós não estamos com nada, não valemos nada, estamos perdidos e precisamos cair de joelho diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender que essa mensagem que afaga ego, essa mensagem que diz que você é isso e aquilo, não é coisa nenhuma, está aqui para quem quiser ver. Ninguém é bom aos olhos de Deus, todos somos pecadores, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz: os vossos pecados, as vossas maldades fazem separação entre vocês e Deus. Talvez você, meu irmão, você está aí cheio de problemas, cheio de dificuldades. Sabe por quê? Porque os seus pecados estão fazendo separação entre você e o seu Deus. O que você precisa se quebrantar. Nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar diante do Senhor, e precisamos entender uma terceira verdade. A Bíblia ensina que ninguém é salvo por ser bom, e sim por crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Abra lá em João 5, verso 24, e veja o que diz a palavra de Deus. João 5, 24, palavras de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro, ou em algumas versões, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que a Bíblia ensina, queridos, é que ninguém é salvo por ser bom, e sim por crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas, até crentes, às vezes dizendo: pastor, se Deus, se eu merecer, não é? Se eu merecer, meu querido, você não merece nada. Eu não mereço nada, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada de bom em mim, é a graça do Senhor. Eu sou salvo, não porque eu sou bom, mas porque eu creio na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Fora de Cristo não há salvação. E veja, esse é um equívoco terrível, porque muitas pessoas acreditam nisso. Não, mas eu sou tão bom. Eu sou tão bom, pastor, eu sou uma boa pessoa. Aqui, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não traio, eu não isso, eu não aquilo lá. Você está totalmente errado, totalmente errado. Sabe o que a Bíblia diz? Você sabia que você é um assassino? Você sabia que você é um assassino? Você sabia que você já assassinou pessoas diante de Deus? Eu só não vou mandar você para a prisão agora, porque, né? Mas você sabia que você já assassinou? Você diz: que isso, pastor? Sabe o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse que se você já sentiu ódio de alguém no seu coração, você assassinou essa pessoa. Você sabe que você já cometeu adultério? Que isso, pastor? O senhor pode provar? Posso. Aonde o senhor me viu? Deixa eu falar. Calma, ainda não cheguei lá. A Bíblia diz que se você olhar para um homem, para uma mulher, com desejo no seu coração, você já cometeu adultério aos olhos de Deus. Você está entendendo que você não é bom? Você está entendendo? Você está entendendo que a coisa é bom? O Senhor Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se alguém disser ao seu irmão, raca,
Se alguém ofender o seu irmão, a Bíblia diz, será réu de inferno. Isso é sério, gente. Isso é sério. Por isso é que eu digo, irmãos, ler a Bíblia é um perigo. Ler a Bíblia é um perigo, porque você começa a perceber a seriedade das coisas de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, que se vocês olharem para alguém com desejo, cobiça no coração, vocês já cometeram adultério. Você sabia que você já roubou? Você sabia que você é um ladrãozinho? Uma ladrazinha? Você sabia disso? Você. Você é uma pessoa tão digna, você é uma pessoa tão especial, você é uma pessoa tão... Você sabia? Porque o Senhor Jesus disse que se nós desejamos aquilo que não nos pertence, se cobiçamos aquilo que não é nosso, nós já roubamos aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Entenda a palavra de Deus nessa noite. E entenda, querido, que você não é bom. Eu não sou bom. Eu não mereço coisa nenhuma. Só pela graça. Eu sou salvo pela graça de Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu espero que, se você entrou aqui cometendo esse equívoco, achando que você é salvo pela sua bondade, que você entenda, não há bondade, não há justiça em você. Você é um pecador perdido, você está separado de Deus, mas o Senhor mandou Jesus Cristo para nos salvar, e em Cristo Jesus há salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, há um segundo equívoco. Você diz, não, esse equívoco eu não cometi. Tem mais dois, espera chegar ao final. O segundo equívoco que esse moço cometeu e que as pessoas cometem é aquilo que eu chamo do equívoco religioso. O que é o equívoco religioso? É a pessoa que pensa, eu sou salvo através do quê? Da minha religião. Eu tenho uma religião, eu sei. Através da minha religião, eu sou salvo, eu pratico uma religião, eu sigo religião, eu respeito os dias santos da minha religião, eu vou na minha igreja, eu faço aquilo que me mandam lá na minha religião. Você quer ouvir o que a Bíblia fala a respeito de religião? Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de religião? Então você vai aprender nessa noite. Você sabia que a palavra de Deus, que a Bíblia ensina que a religião, ela não aproxima, mas ela afasta o homem de Deus? Você sabia disso? A religião não aproxima, gente, ela afasta o homem de Deus. Você quer ver duas experiências interessantes? A primeira de Paulo, a segunda de Jesus. Abra lá Gálatas 1:13 e veja o que diz a palavra de Deus. Gálatas 1:13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Judaísmo aqui é religião. É religião. É o judaísmo, a religião, judaísmo. Paulo era religioso. Ele era religioso. Mas, apesar de religioso, o que é que ele fazia com a igreja? Ele perseguia com violência a igreja. Ele procurava destruir a igreja. Ele procurava destruir a igreja do Senhor Jesus. A religião faz isso. Ela afasta o homem de Deus. O homem não quer nada com o Deus verdadeiro, com a igreja do Senhor. Mas mais do que isso, abra lá João 8:40. É Jesus conversando com pessoas religiosas. Olha o que os religiosos estavam querendo fazer com Jesus. Olha o que os religiosos estavam querendo fazer com Jesus. João 8:40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Quem é que estava querendo matar Jesus? Os religiosos. Eles eram religiosos, mas eles estavam querendo matar a pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia ensina que a religião, ela não aproxima, ela afasta o homem de Deus. E se você é uma pessoa religiosa, eu quero que você entenda isso nessa noite. A religião te afasta do Deus verdadeiro, Mas há uma segunda questão séria. A Bíblia ensina que a religião, ela não transforma, ela endurece o coração do homem. Abra lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Veja o que Deus diz para aqueles homens tão religiosos. Olha o que Deus diz lá. Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra,
e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Queridos, Deus está falando isso para um povo religioso, mas um povo que tinha o coração completamente endurecido, porque a religião, ela não transforma o coração, ela endurece o coração do homem. Se você é religioso, a sua religião, ela tem endurecido o seu coração, ela tem afastado você de Deus, e nessa noite o Senhor deseja que você volte para Ele, que você quebrante o seu coração. Irmãos, é tremendo isso. A religião, ela endurece o coração do homem. Sabe por quê? Porque a religião, ela nos torna fariseus, ela nos torna hipócritas. Isso tem a ver conosco, que já somos do Senhor. Cuidado para você não se tornar um religioso, porque tem muito crente que está virando religioso. Muito crente que está virando religioso. E quando a gente vira religioso, acontece isso daí, ó. Começamos a nos afastar do Deus verdadeiro, começamos a endurecer o nosso coração, começamos a nos achar melhor do que os outros, começamos a criticar todo mundo e achar que nós somos melhores do que os outros. Isso é religião, isso é coração endurecido. Começamos a ser endurecidos, isso é um perigo. Um dos grandes perigos do povo de Deus é se tornar religioso, é nos tornarmos religiosos. Um dia nós aceitamos a Cristo, nos convertemos, experimentamos o primeiro amor, começamos a trabalhar, mas com o tempo nós começamos a virar religiosos, pessoas religiosas apenas. Achamos que somos melhores do que os nossos irmãos em Cristo, achamos que nós fazemos melhor, somos mais santos do que os outros. Isso é religião, vai endurecendo o coração. A mensagem nunca é para nós. Eu nunca esqueci, é muito interessante isso, de um irmão que eu conheci. Eu já tinha, e quando eu o conheci, eu disse: pastor, já tenho 50 anos de vida cristã. Eu disse: é mesmo, que parabéns, etc. E eu disse: olha, nem vou mais na escola bíblica dominical. Eu disse: é mesmo, é porque já sei tudo. Eu disse: meu Deus, esse camarada tem 50 anos de vida cristã, não aprendeu nada. Não aprendeu nada, virou religioso. Irmãos, cuidado com isso. Isso é um perigo. É por isso que, normalmente, crente novo é diferente de crente velho. O crente velho é um problema. Quando a gente começa a envelhecer na vida cristã, começa a ter muitos anos de igreja, é um problema sério. Sabe por quê, querido? A gente começa a virar religioso. O coração começa a endurecer. Nós começamos a nos afastar de Deus e aproximar da religião. Somos ótimos batistas, mas péssimos cristãos. Somos ótimos assembleanos, mas péssimos cristãos. Nós somos assembleanos de primeira, mas somos péssimos cristãos. Damos um mau testemunho terrível, porque a religião, ela nos afasta do Deus verdadeiro. A religião, ela endurece o nosso coração. Cuidado, meu querido irmão, porque você pode estar nesse processo de afastamento de Deus. Estar no templo não significa estar perto do Senhor. É diferente tenda, aprendemos pela manhã. O que nós precisamos é tenda do encontro com Deus. Tenda é intimidade. Você pode frequentar uma igreja, ser de uma religião, mas se você não tem tenda, você é um religioso. E normalmente todo religioso é metido. E metido a isso que você pensou, que eu não posso falar. Todo religioso é metido. Ele se acha o melhor. Ele se acha, ele julga os outros, ele olha os outros de cima, porque a religião, ela nos leva a um processo de farisaísmo. Nós começamos num processo de farisaísmo, começamos a nos tornar fariseus, viramos religiosos, a vida cristã acaba, nós só damos trabalho. Nessa noite, se você está cometendo esse equívoco, a sua igreja, a sua religião, a sua denominação, tem gente que ama mais a denominação que Jesus.
Sabia disso? É. Tem gente que ama mais a denominação do que Jesus. Tem gente que diz, eu sou isso e aquilo, roxo debaixo d'água, não sei das quantas, eu sou não sei o quê. Eu não sou nada disso. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu sou de Jesus. Irmãos, cuidado com a religião. Se há um problema sério, olha o que aconteceu com Paulo, religioso, mas perseguia a igreja. Olha Jesus, os religiosos, Jesus diz, vocês são religiosos, mas querem me matar. Olha o que a religião faz. Ezequiel, Deus diz, eu vou dar a vocês tirar esse coração de pedra. A religião torna o nosso coração empedrado. Será que o seu coração já empedrou? Será que você já tem um coração de pedra? Sabe o que é um coração de pedra? É insensível. A mensagem nunca é para mim. O religioso, ele nunca ouve a mensagem que é pregada. Sabe por quê? Porque ele está lá no banco pensando assim, fulano tinha que estar aqui ouvindo o que o pastor está falando. Porque a mensagem nunca é para ele. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Quem pode pregar para um religioso? Ninguém. Ninguém. Porque ele é bom demais. Ninguém pode. Nem Jesus. Nem Jesus podia pregar. Porque ele é muito bom. Então ele está lá, Bíblia aberta, olhando, que ele olhar compenetrado, mas ele está dizendo, caramba, é mesmo? Isso aqui, o meu colega tinha que estar aqui. E fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Ele nunca é atingido. Aí o coração endurece. Endurece cada vez mais. Ele fica cada vez mais duro. Porque ele nunca é atingido com a mensagem do Evangelho. A religião nos diaboliza, nos demoniza. Nós nos tornamos demônios. A religião faz isso conosco. A palavra de Deus nos ensina. A Bíblia ensina que ninguém é salvo por ser religioso, mas sim convertido ao Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Atos 3, 19 e 20 e veja o que diz a palavra. Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Arrependam-se. Conversão é isso, é arrependimento, é volta para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério, de descanso da parte do Senhor, e você possa se converter mesmo. Nessa noite o Senhor está dizendo que você precisa se converter. Abandone essa religião, converta-se a Jesus nessa noite. Para de pensar que a religião é suficiente, seja qual for a religião, seja qual for a denominação. Nessa noite você precisa vencer esse equívoco e você precisa se converter ao Senhor Jesus. Não há conversão fora de Jesus. Não há conversão fora de Jesus. Ninguém é salvo por ser religião. Religião não leva à presença de Deus. Ninguém vai para o céu por ser religioso. Esse moço era religioso. Quando eu chego para Jesus, eu digo, bom mestre, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Conhece os mandamentos. Eu disse, quais? O Senhor falou. Eu disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. O que é que esse moço está dizendo para Jesus? Jesus, eu sou muito religioso. E Jesus disse, mas ainda falta uma coisa para você. Ainda falta uma coisa para você. Talvez você aqui nessa noite, aí na internet, você seja uma pessoa extremamente religiosa. Extremamente religiosa, mas você precisa saber nessa noite que a sua religião não tem poder. Ela não tem poder para aproximar você de Deus. Ela não tem poder para transformar o seu coração. Ela não tem poder para salvar você. Só a fé na pessoa bendita de Jesus. Só a conversão ao Senhor. E nessa noite você precisa se converter ao Senhor Jesus. Um terceiro e último equívoco que as pessoas cometem, e esse moço cometeu. O terceiro equívoco desse moço é o equívoco piedoso. O que é o equívoco piedoso? É a pessoa que pensa que é salva através das suas obras. Esse moço chega para Jesus e pergunta o quê? Bom mestre, que bem farei? É o equívoco piedoso. É isso que as pessoas perguntam. O que é que eu preciso fazer para me salvar? O que é que eu posso fazer para me salvar? É o equívoco piedoso. É a ideia de que eu sou salvo através das minhas obras. Talvez você tenha esse equívoco. Talvez você também perguntasse para Jesus, bom mestre,
Jesus ia perguntar: por que você está me perguntando bom? Não há ninguém que seja bom, não. Só há um que é bom, é Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Você não é bom coisa nenhuma. Aí você diria: bom, mas que bem farei? Que boa obra posso fazer? Jesus ia responder: você é religioso? Sou. Você cumpre bem a sua religião, faz tudo certinho, direitinho. Jesus diria: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Entender e saber que ninguém é salvo através das obras. Por que ninguém é salvo através das obras? Porque a Bíblia diz que as boas obras, elas não salvam. Abra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. E veja o que diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2 e versículo 16. A Bíblia ensina que boas obras não salvam. Sabendo que o homem não é justificado, tornado justo diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Boas obras não salvam. Boas obras não levam ninguém à presença de Deus. Boas obras não levam as pessoas para o céu. Você precisa entender isso. Se você é uma dessas pessoas que pensa que através das suas obras você alcança a salvação, você precisa entender e saber nessa noite. Você precisa aprender uma outra verdade. A Bíblia ensina que caridade pessoal não salva ninguém. Abra lá em Efésios 2, 8, 9 e veja o que diz a palavra do Senhor. Abra lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e versículo 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom do Senhor. Não há caridade pessoal, ninguém tem caridade pessoal não salva ninguém. Não por obras de caridade pessoal, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação é de graça. Todos somos devedores à graça de Deus. Deus não me salva por algo que exista em mim, por alguma coisa que eu tenha feito. E aqui quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Há muita gente que pratica jejum nessa visão de boas obras. Deus não vai, você precisa entender, não há nada que você possa fazer para que Deus goste, ame mais você. Ele te ama em Cristo Jesus. Não há nada que Deus possa fazer além daquilo que Ele já fez em Cristo Jesus. Eu suponho que muito crente faz jejum, achando assim: se eu fizer um jejumzinho vai ajudar. O Senhor vai se agradar do meu jejum e eu vou conseguir esse negócio que eu estou precisando. Isso é equívoco piedoso. É equívoco piedoso. Irmãos queridos, Deus não vai agir porque você fez. O jejum, naturalmente, é muito importante, é muito bom fazer jejum, não há problema nenhum em jejuar. Sabe por quê? Porque você se torna muito mais sensível à voz do Senhor e entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. O jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. O jejum não é para mudar Deus, é para mudar a mim. É para que eu esteja mais intimamente ligado e possa entender melhor a vontade de Deus e me entregar mais e mais à vontade do Senhor. Não é boa obra, não é boa obra. Eu suspeito que alguns irmãos trabalham, fazem coisas na igreja pensando que Deus vai gostar mais um pouquinho dele. Não, se eu fizer uma obrinha lá na igreja, Deus vai ficar tão feliz. Fica feliz, mas, quer dizer, não vai, na verdade, isso não vai acrescentar nada à sua salvação. Nós não somos salvos por praticar obras, nós praticamos obras porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. As obras no cristão têm a ver com os galardões que o Senhor tem para nós, jamais para a salvação. Não há nada que eu possa fazer pela minha salvação. A
Bíblia ensina que ninguém é salvo pelas obras, e sim pela fé na obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Abra lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e versículo 14. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Queridos, essa foi a obra completa que o Senhor Jesus fez. O Senhor perdoou as nossas transgressões, o Senhor cancelou a nossa dívida diante de Deus, o Senhor removeu o pecado, o Senhor cravou isso na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos fez essa obra maravilhosa de salvação. A Bíblia ensina que não se é salvo pelas obras, e sim pela fé na obra que Jesus Cristo realizou por mim. Quando eu creio no sacrifício de Jesus, quando eu recebo Jesus Cristo, quando eu creio nessa obra que Cristo fez por mim, então eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou liberto, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu não sei se você aqui nesta noite, você tem laborado nesse equívoco. Talvez você tenha pensado que as suas obras, há pessoas fazendo tantas obras, e naturalmente elas até abençoam as pessoas, mas elas não podem fazer nada pela nossa salvação, porque a Bíblia ensina que somos salvos pela obra bendita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz, quando eu creio que Jesus Cristo deu a sua vida ali por mim, porque ele não tinha pecado, ele não fez nada que merecesse aquela cruz. Quando eu olho para lá, eu creio que ele é o Filho de Deus, que ele veio a esse mundo, que ele deu a sua vida por mim, ele foi crucificado no meu lugar, ali ele pagou o preço do meu pecado, ali ele cancelou a minha dívida, ali ele cravou na cruz todos os meus pecados. Quando eu vejo os meus pecados perdoados lá na cruz, cravados com Jesus, eu creio nessa verdade, então eu sou liberto e salvo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu me torno uma nova criatura em Cristo, para a honra e glória de Deus, e começa a nova caminhada em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor. Os equívocos que levam à perdição eterna. Eu não sei se alguém aqui ou na internet tem cometido, mas são 3 equívocos. O primeiro qual é? É o equívoco ético. Eu sou salvo através da minha bondade. E nessa noite nós aprendemos que nós não somos bons, que não há bondade nenhuma em nós. Por isso precisamos entregar a vida a Jesus. Segundo equívoco, qual é? É o religioso. Eu sou salvo através da minha religião. Temos noite que a religião, ela afasta. A religião endurece o coração. Precisamos de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E o terceiro equívoco, qual é? É o piedoso. Eu sou salvo através das minhas obras. E aprendemos que as nossas obras não podem nos salvar, só através da pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia ensina que só é salvo aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo. E se você é exemplo desse moço, tem vivido equivocado espiritualmente, que nesta noite você creia em Jesus, que nessa noite você aceite a Jesus, que nessa noite você se converta a Jesus, e que nesta noite você tenha a certeza da sua salvação. Que nessa noite você possa realmente entregar a sua vida, crer no Senhor Jesus, aceitar, se converter de coração ao Senhor Jesus Cristo. Se nessa noite Deus tem falado ao seu coração, se nessa noite você foi tocado, se nessa noite você entendeu, é Deus, eu estava cometendo um desses equívocos, eu reconheço, Deus, que eu estava errado. Deus, eu reconheço que eu estava errado. Nessa noite, creia, aceite, converta-se ao Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe
abençoe a sua decisão. Que nessa noite você possa tomar essa decisão diante do Senhor. Eu quero apenas terminar lembrando o final desse texto. Esse moço tinha esses 3 erros. O Senhor lhe falou. E o Senhor então diz: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que você tem, venha e siga-me. O que o Senhor está querendo dizer não é que a gente tenha que vender tudo, tenha que ser pobre. Não, o que o Senhor está dizendo é: o seu coração, você precisa tirar o seu coração das riquezas e trazer o seu coração para mim. E quando Jesus falou isso para aquele moço, a Bíblia diz que ele foi embora. Ele virou as costas para Jesus e ele perdeu a grande oportunidade. Esse texto, ele é um consolo para nós que evangelizamos pessoas. Não há nada mais frustrante que você evangelizar uma pessoa e ela voltar as costas a você. E ela dizer: eu não quero. Mas quando eu me lembro que fizeram isso com o meu Jesus, isso conforta o meu coração. Porque se houve alguém que teve o desplante de voltar as costas para Jesus e ir embora, muitos vão voltar as costas para mim e para você. E digo mais: Jesus não foi atrás dele. Jesus não foi atrás dele. Não. Não. Ele teve a oportunidade. Quero dizer a você que ninguém vai atrás de você, não. Eu quero dizer a você que você precisa mesmo se converter. Quem vai atrás de você? Ninguém vai implorar: por amor de Deus, se converta. Não. Jesus disse: falta uma coisa. Mas, Senhor, eu faço tudo, falta uma coisa. O que é que falta? Vá, venda tudo o que você tem. Sabe o que você precisa fazer nessa noite? É trazer o seu coração para Jesus. Sabe por que você ainda não se converteu? Porque o seu coração não é de Jesus. Eu não sei de quem é. O coração desse moço era das riquezas, tinha bens. O coração dele estava nas riquezas. Eu não sei onde está o seu coração. A Bíblia diz: onde estiver o seu coração, lá está o seu tesouro. E o Senhor então disse a esse moço: vá, venda tudo que você tem. Ou seja, traga o seu coração. O que faltava a esse moço? Entregar o coração a Jesus. Ele era religioso. Ele tinha um discurso maravilhoso. Ele tinha uma vida maravilhosa. Ele fazia tudo bonitinho. Por isso ele se orgulhava. É por isso que o religioso é cheio de orgulho. Porque ele faz tudo bonitinho. Ele faz tudo perfeito. Mas Jesus disse: falta uma coisa. O seu coração não me pertence ainda. Entregue-me o seu coração. Você está pronto nessa noite a entregar seu coração a Jesus? Você está pronto nessa noite a trazer o seu coração para Jesus? Eu não sei onde está o seu coração. Eu não sei o que é que tem impedido você de se entregar a Jesus. Mas alguma coisa tem impedido você. Eu não sei o que é, mas Deus sabe e vai revelar a você. E nessa noite, você precisa entregar o coração. Jesus olhou para aquele moço. Há um texto, inclusive, que diz que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E Jesus o amou. E Jesus disse: vá, venda tudo o que você tem, venha e siga-me. E aquele moço voltou as costas para Jesus e foi embora. E ele não voltou mais. Provavelmente esse moço não vai estar lá no céu. Vocês já imaginaram a situação desse moço? Você pode imaginar se esse moço não se converteu? Esse moço passar a eternidade pensando: eu estive diante dele e eu o rejeitei. Eu estive diante de Jesus e eu o rejeitei. Quantas vezes você tem estado diante de Jesus e você o tem rejeitado? Sabe por quê? Porque você está cometendo um desses equívocos, ou porque o seu coração ainda não é de Jesus. O seu coração ainda não pertence a Jesus. Talvez você imagine que o preço é alto demais. Esse moço não estava disposto a pagar um preço. Quero dizer a você uma coisa nessa noite: há um preço a ser pago. A coisa que mais me impressiona é a ideia tão estapafúrdia que as pessoas têm de crente. Eu não consigo entender, por mais que eu tente, como é que as pessoas pensam tão mal a respeito de crente, quando na verdade o crente em Cristo Jesus é alguém que teve que fazer a maior das escolhas que existe. Você teve que trocar tudo
pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Irmãos, não há coragem maior do que esta. Se há uma coisa que crente tem é coragem. Ele precisou um dia dizer para Jesus: Jesus, eu troco tudo pelo Senhor. Sabe por que você ainda não se converteu? Porque você ainda não tomou essa decisão. Nessa noite, quando você sair daqui, você vai sair daqui tendo recebido Jesus ou voltado as costas para Jesus. Como é que você vai sair daqui nessa noite? Você vai sair daqui com Jesus no coração? Você vai dizer: ô pastor, Jesus está aqui comigo. Ou você vai deixar Jesus aqui na frente, olhando você de costas, e você vai embora, 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 embora. Será que vai ter outra chance? Será que você vai continuar rejeitando Jesus? Curve a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Podemos ouvir uma música? Vocês podem cantar? Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça e ouça essa canção. E o Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai mostrar se há algo que você precisa abandonar nessa noite, para que você entregue a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor agora. Onde você está? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e converse com Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Se há algum erro, se há algum equívoco, se você tem esperado nessa noite, não faça Jesus ficar à sua espera. Venha ao encontro de Jesus. Não deixe Jesus à sua espera. Venha ao encontro de Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos aqui nessa noite gostariam de dizer isso agora? Creio. Pastor, eu creio em Jesus. Eu creio e eu quero recebê-lo nessa noite. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu entendi a mensagem. Nessa noite eu reconheço que só se é salvo pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui. Esse moço chegou a Jesus com uma angústia muito grande na alma. Ele chegou perto de Jesus com um grande sentimento de vazio na sua alma. Apesar de toda a sua religião, apesar de tudo que ele era, ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza. Quando ele pensava na morte, quando ele pensava na eternidade, ele se sentia totalmente inseguro. E ele foi a Jesus. E Jesus disse: olha, se você quer sentir seguro, você precisa crer em mim. Você precisa crer em mim. Crer em mim. Quantos nessa noite? Quantos de vocês foram tocados pela mensagem, pela palavra? Quantos de vocês foram tocados agora pelo Espírito Santo de Deus? E você agora gostaria de dizer: eu creio sim. Eu creio em Jesus. E eu não apenas creio, mas eu recebo. Eu quero convidá-lo agora a entrar na minha vida. Você quer fazer isso agora? Onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, faça comigo essa oração de todo o seu coração. Repita aí no seu banco, baixinho, diante de Deus, mas de todo o coração. Diga agora: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço e eu creio que a salvação é apenas pela fé no sacrifício que o Senhor fez por mim. Nessa noite, Jesus, eu entendi e eu creio que ninguém é salvo por ser bom. Nessa noite, Jesus, eu aprendi e eu creio que ninguém é salvo por ser religioso.
Nessa noite, Jesus, eu aprendi e eu creio agora que ninguém é salvo por praticar boas obras, mas por crer no Senhor como único e suficiente Salvador. Neste momento, eu abro meu coração e eu convido Jesus Cristo de Nazaré a entrar na minha vida, a perdoar os meus pecados, a me lavar e a fazer de mim uma nova criatura. Jesus, nesta noite, eu abro meu coração. Jesus, nesta noite, eu estou abrindo meu coração pela fé. E eu estou convidando Jesus para entrar. Jesus, entre agora, para nunca mais sair do meu coração e da minha vida. Eu oro no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber quantos de vocês, de todo o coração, tocados mesmo pelo Espírito Santo, e você sabe que você foi tocado. Se você orou comigo, onde você estiver, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Deus abençoe. 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 Quem mais orou nessa noite comigo? Levante a mão. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a senhora lá atrás. Deus abençoe você na galeria. Há mais alguém que orou comigo nessa noite? Se você orou, não comigo, mas você está entregando a vida ao Senhor Jesus. Há mais alguém nessa noite que, pela fé, de todo o coração, está entregando o seu coração a Jesus? Levante a sua mão bem alto. Eu quero ver, quero orar por você. Há mais alguém nessa noite? Deus abençoe, querido. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar todos de pé? Vamos ficar todos de pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você que levantou sua mão. Quero convidar você a não ir embora, mas aí naquela sala ali, tem ali um banner com uma frase toque, e telefone, ore, quebre barreiras. Vá até aquela sala, tem um grupo de irmãos lá que vai receber você. Vá até lá e diga: olha, eu levantei minha mão, entreguei minha vida a Jesus. Eles vão anotar o seu nome e nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos abençoar a sua vida. Se você realmente nessa noite entregou a sua vida a Jesus, não vai embora logo não, vai até lá. Se você está nos visitando também, não vai embora não, vai até lá. Você vai se informar sobre a igreja, curiosidade. Se você precisa de uma oração, vá até lá. Nós temos irmãos ali queridos e amados que vão estar orando com você, orando por você, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Rica e abundantemente. Que o Senhor te dê uma semana ricamente abençoada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça de Jesus esteja sobre cada um de vocês e que o Senhor faça um caminho para você. Que o Senhor nessa noite possa abençoar a sua vida. Você, querida, aí na internet, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, se você orou, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tecla para a gente, manda um e-mail, diga: olha, eu nessa noite eu orei com o pastor, eu aceitei a Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus. Nós vamos encaminhar para você uma igreja aí perto onde você mora. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi ministrada de várias formas nessa noite. O Senhor tem falado conosco desde os primeiros acordes desse culto. Muito obrigado por cada momento, cada instante em que o Senhor falou de uma forma profunda aos nossos corações. Obrigado, meu Pai, porque a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque Cristo veio para nos salvar e temos salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Obrigado por essas mãos levantadas. Deus, firma-os na fé. Deus, que seja uma decisão por toda a vida e que saiam daqui levando Jesus Cristo no seu coração. Abençoa, ó Deus, que essa semente caia em boa terra e que possa dar fruto para a glória do teu nome. É a nossa oração. Despede a tua igreja
despede o teu povo, Senhor, nos leva, e obrigado, porque aprendemos também que o Senhor fará um caminho, ou que a nossa noite vai terminar, que o dia vai vir, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque, ó Deus, enfrentaremos lutas nessa semana, mas o Senhor nos dará forças para enfrentar, forças para vencer. Obrigado, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe, Deus despeça na sua paz bendita a congregação aqui nessa noite. Leve o meu irmão, a minha irmã. Deus, nos livre de balas perdidas, nos livre de sequestros, nos livre, Senhor, de saidinhas de banco, nos livre, ó Deus, de acidentes, da peste perniciosa, nos livre, nos guarde, ó Pai. Ó Senhor, cubra-nos com a sua graça, com o seu sangue. Deus, que nessa noite as umbreiras das portas estejam com o teu sangue precioso, e que toda a obra do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Oh Senhor, toda arma contra nós seja quebrada agora, em nome de Jesus, porque Jeová é o nosso general, o Senhor é o nosso general, o Senhor vai na frente, Pai, e o Senhor já derrotou todas as hostes do inimigo. O inimigo já está caído por terra. Deus, Golias já está morto, em nome de Jesus. Nessa noite nos leva na tua paz bendita, nos dê uma semana ricamente abençoada. Deus, eu oro por esses irmãos que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo agora, passando por um problema de enfermidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor estenda a sua mão sobre cada um deles. Eu creio que o Senhor tem poder para curar, mas enquanto o Senhor não realizar a cura, dê, Senhor, graça ao meu irmão, à minha irmã, para suportar, enfrentar, vencer, em nome de Jesus. Pai, se há alguém que nessa noite enfermo, passando por uma luta ou dificuldade, visita-o agora com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. E agora, querida igreja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe seu trabalho, sua família, onde quer que esteja, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que bondade e misericórdia sigam você durante toda a vida, hoje e para sempre. Todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor, amém. Pode sentar, fique sentado, curve a cabeça, faça ainda uma oração, agradeça a Deus, enquanto ouvimos uma última canção, e até o pastor chegar à porta. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu jamais serei